Fala galera, seja bem-vindo a mais um Podmakers. Eu estou como host por um dia, junto com a Gabi Santana, aluna do 3º ano. Tudo bem, Gabi? Olá, prazer. É um prazer ter você aqui com a gente. É a Eu primeira vez? Primeira vez fazendo podcast. Seja bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada. Gabi que quer fazer jornalismo no futuro. E como convidada especial de hoje, a gente tem uma jornalista aqui na mesa, na bancada. Ela que é jornalista, produtora, advogada, especialista em um monte de área. Nós estamos aqui com a Beth Romero. Tudo bem, Beth? Tudo bem, Anderson? É um Obrigada. prazer. Prazer é meu. Estou emocionada mesmo de estar aqui, muito contente. Um beijo para você, para quem está conosco online, para a Gabi, que eu estou revendo. E muito obrigada pelo convite, me sinto muito feliz de estar nesse ambiente e a todos também que trabalham para isso acontecer, porque afinal de contas é uma baita equipe, uma estrutura linda e sempre um trabalho especial de cada um para que tudo isso aconteça. Então que a gente tenha um papo muito gostoso. Obrigada. Legal, a gente que agradece você ter arranjado um espaço, eu, Du, ter arranjado um espaço na agenda aí para você estar com a gente. Você que nos acompanha, fique ligado nesse perfil da Beth Romero, você que é do Top Carreira, fique atento às dicas que nós vamos dar depois sobre o perfil, tá bom? Muito bem, jornalismo, gente, jornalismo. Beth, uma vez eu ouvi que jornalismo é uma das profissões que no futuro deixarão de existir. Eu comecei pesado já, né? Já. Começou. Cê... Tá demais. Bom. Por que será, né? Não, porque... Eu quero fazer jornalismo e me vem com essa. Jornalismo vai acabar, porque eu tô aqui, tá jornalismo e me deu esse insight que eu ouvi uma vez. Você acredita nisso, cara? Olha, é uma boa questão. Eu acho que em essência... Bom, já houve um grande avanço quando caiu a obrigatoriedade do diploma de jornalista para exercer a função. Tá certo? Então, hoje, então tem gente hoje que apresenta e não é jornalista? Não é jornalista diplomado. Né? Essa função caiu. Isso foi regulamentado pelo Ministério do Trabalho. O que você tem que ter é um registro para operar, dependendo da tua função. Tá certo? Mas quando você coloca essa questão, eu acho importante refletir, porque o que é um jornalista? Né? Em essência, a gente tem aí uma formação justamente para a pessoa se especializar em contar histórias, em relatar fatos, em informar, em prestar um serviço com isenção, enfim, a gente entraria em coisas que a Gabi pode falar muito mais que eu, que está às voltas aí para fazer a faculdade. E você vê hoje profissionais que contam isso ou que prestam um serviço que não necessariamente são jornalistas, mas exercem muito bem essa função. Então, eu acho que é sempre bom a gente refletir sobre. Eu estou cada vez mais nessa linha, né, de não... se apegar no sentido de, ai, que absurdo, e nem lamentar, mas refletir. E se não for, e o que será? Né? Então, você tem um profissional de comunicação, de mídias digitais, que vocês são especializados aqui na Escola do Pensar. Enfim, então, colocar para discutir eu acho muito legal, não acho ruim, não. Pelo contrário, acho que cada vez mais a gente tem que ampliar o pensamento, não é isso? Livre, não é Sim. isso que está aqui? Verdadeiramente livre. Eu acho que isso é muito bacana. Então, estamos juntos para também ir por esse caminho aqui hoje. Legal. E essa é a sua primeira formação, né? Ou eu não? Fiz primeiro Direito e, por exemplo, então, eu não fiz a faculdade de jornalismo. Eu fiz a pós em jornalismo. Então você é graduado em Direito. Eu fiz Direito no Mackenzie, concluí, prestei a OAB. Eu falei, eu só vou fazer uma vez a OAB, então eu vou me dedicar. E, de fato, foi porque eu tinha pego uma DP na faculdade e foi a DP que me fez mudar o curso do meu caminho. A DP mudou tudo. A DP mudou tudo. Posso contar? Pode, rapidinho? por favor, fique à vontade. Então, eu fazia Direito no Mackenzie e já tinha uma relação com o esporte e tal. E o Mackenzie justamente é uma das faculdades que incentivam muito isso. Eu tinha bolsa justamente por ser do esporte, o que me ajudou bastante. E fiquei contente por ajudar a minha família nesse sentido. E aí eu me dediquei à faculdade, mas na época eu tinha essa questão do esporte muito forte e também já trabalhava. Fazia estágio na área, em Direito, em escritório. E treinava. E aí quando eu virei atleta de novo, entre aspas, pelo Mackenzie e pelo Pinheiros, nessa época eu fazia atletismo, eu tinha uma rotina intensa. Então eu me dedicava àquilo que era necessário na faculdade. Nessa época, meu pai também teve uma primeira operação, passou por um câncer, então aquilo tudo mexeu muito comigo. E eu falei, bom, vou me jogar aqui nessa faculdade da melhor maneira. Mas acabei pegando a DP em Direito Penal.
E aí eu falei, bom, tudo bem, vou encarar essa. Aí peguei, me comprometi com a ADP, estudei e tal. E nesse meio tempo, isso foi o segundo semestre de 2001, eu acabei conhecendo um projeto do Mackenzie que era dedicado ao voluntariado, que o Mackenzie é muito forte. Então era o projeto Dia Mackenzie Voluntário, que a TV Mackenzie operava esse dia, com reportagens, com apresentação em estúdio, convidando os principais líderes das instituições que o Mackenzie apoia para fazer os programas, e tinha as reportagens externas e tal. Para resumir, a hora que eu entrei, eu nem sabia que o Mackenzie tinha o estúdio, a TV, tudo isso, que o meu foco ali estava sempre no direito. Eu olhei tudo aquilo e falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Então foi a ADP que fez com que eu, de fato, revisse. Muito embora eu tenha terminado, de novo, fiz a OAB, me especializei numa área do direito que me serviu muito no início da minha carreira e até hoje serve. Mas fui atrás dessa história da comunicação, do jornalismo, e aí era justo esse momento que estava sendo discutida a obrigatoriedade ou não do diploma para exercer a profissão. E eu me lembro, isso foi muito forte, eu me lembro que eu fui ao Ministério do Trabalho, na regional, ali perto do centro, uma das regionais, porque eu queria saber como é que estava a portaria, como é que estava tudo isso. E lá mesmo eu afirmei para mim, eu falei, eu vou fazer jornalismo, do jeito que for, se for obrigatório o curso, se mantiverem a obrigatoriedade, eu vou fazer a graduação. Se não mantiverem, eu vou fazer a pós. Mas eu vou exercer. Por isso que eu estava conversando com ela aqui em off. Eu falei, você vai conseguir o que você quer. E aí, pois dito e feito, isso foi 2017, salvo engano. Não, desculpe, 2007. 2007, estou falando de 2007. E o segundo semestre de 2006, não 2001, que eu me formei em Direito. Errei as datas. E por dito e feito, aí eles decaíram, então houve a decisão de decair com a graduação. A hora que eu voltei no Ministério do Trabalho com a minha carteira de trabalho para fazer a DRT, que é o registro como jornalista profissional, eu fiz a pós, então isso me credenciou como como se fosse um curso extra, ou como se fosse um curso para quem faz operação de áudio e vídeo, enfim, você tem que ter uma formação na área, mas não necessariamente a graduação. E com a pós, justamente eu tinha formação, eu fui lá, voltei na delegacia para ter o meu registro. E aí eu me lembrei daquela afirmação que eu falei que eu ia fazer de qualquer maneira. Então, enfim, e aí a gente vai conversando aqui só para não também falar muito, poder ouvi-los. Mas eu acho que a vida também é um pouco isso, né? A gente às vezes está voltado para um lugar e se vai pesquisar e olhar outras coisas, acaba de fato conectando e aí começa uma caminhada muito legal. E é uma mudança de rumo brusca até, né? Do direito autoral, né? Para a área de jornalismo e de repente você chegar a cobrir uma Copa do Mundo, como cobriu, chegar a cobrir os Jogos no Rio. Quando você chegou nesse patamar, assim, qual foi o sentimento? Qual foi a sensação de olhar para a história e ver, puxa, trilhei o caminho certo, é isso mesmo que eu queria? Como que foi isso? Ou como que foi receber a notícia do tipo, você vai cobrir a Copa do Mundo, você vai fazer isso? Como que foi tudo isso, esse misto? Eu até fico emocionada, porque olho para ela assim, né, que está começando, e a gente nem tem tanta diferença de idade, mas está começando e é muito legal. Eu acho que é uma questão de sonhar mesmo e ir atrás, porque só sonhar e ficar ali querendo também, evidentemente, não nos leva, mas são caminhos que às vezes é inexplicável, né? Como é que eu ia imaginar que eu ia pegar a ADP e a partir da ADP eu ia entrar nesse universo? Mas eu sempre gostei da comunicação, sem saber, no sentido, eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei das pessoas, de falar, de liderar processos, enfim, algumas características que se talvez eu tivesse sido orientada de uma outra maneira, o que eu acho que acontece aqui na escola, talvez eu tivesse feito jornalismo direto, né? Porque a minha trajetória ela é interessante, mas ela é cheia de curvas e altos e baixos, porque eu fiz muita coisa. Mas respondendo a sua pergunta, e isso eu comentei um dia que eu estive com os alunos, no final eu acho que as coisas se conectam. Então eu fui trabalhar num primeiro momento no audiovisual, com esporte, numa produtora de conteúdo audiovisual que hoje está em alta, né? Só cresceu esse mercado. Produzindo conteúdos esportivos, mas trabalhando no primeiro momento na área jurídica. Ou seja, direitos autorais, direito de imagem, toda a parte que a gente precisa para produzir um audiovisual. E a parte executiva, comercial de um processo de produção. E conheci muitos atletas, ex-atletas, personalidades do mundo esportivo, em especial futebol, na produtora.
quando eu fui para o rádio e para o veículo específico que eu trabalhei, eu reencontrei essa turma de uma outra maneira. Alguns acabaram virando ou entrevistados ou colegas de programa. E aí eu estava numa outra função, mas eu já tinha feito muitas outras antes que me levaram a depois estar ali como apresentadora e repórter e, respondendo de fato agora, indo para um evento esportivo fazer a cobertura. Mas eu entendi o processo, eu sabia o que estava acontecendo ali do ponto de vista audiovisual, eu sabia as marcas que estavam patrocinando, o que isso significa para uma entrega de público, ou seja, para o espectador a quem os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo se presta, além de todo o business envolvido. As personalidades, a forma de trabalhar, a forma de reportar, mídias sociais que ainda a gente não estava no momento, né, 2014, 2016, tão forte como hoje, mas sim, já estávamos usando Twitter, Instagram, Facebook, enfim. Então, eu acho que é fantástico sob esse ponto de vista, porque no meu histórico, no final, as coisas se conectaram de uma maneira que eu nunca imaginaria, né? E aí, quando de fato eu tive a oportunidade, e a gente tinha uma equipe média, não era uma equipe grande, mas para o Rio não foram todos da Bradesco, né, da rádio. Eu, de fato, falei, nossa, eu nunca imaginei, mas, ao mesmo tempo, eu construí esse processo, até que inconscientemente, para estar lá. Então, eu me senti muito grata, merecedora nesse sentido. Muito grata aos meus diretores e chefes, porque eles foram acompanhando o meu processo até dizer, não, você vai mesmo ao Rio cobrir. A Copa eu não cheguei a fazer estádios, a gente fez muito estúdio, muita entrevista, muita coisa, eu não fui diretamente para o campo de reportagem. Mas os jogos, sim. E aquilo foi uma extensão, sabe? Então é difícil, assim, no começo fiquei emocionada, porque eu acho que a gente vai construindo e, de novo, sempre junto. Acho que a gente não faz nada sozinho. A gente dá os passos, vai atrás, enfim, busca os nossos caminhos, mas tem sempre uma turma ali ajudando, como estamos aqui, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Legal. Acho que... Pessoal, tudo bem? O Cleiton aqui que está falando aqui, estou nos bastidores aqui. Tem uma pergunta aqui do pessoal que está no YouTube, uma participação do Eduardo Bezerra. Ele fala assim, boa tarde pessoal do Podmakers, excelente programação de hoje. E ele deixa uma pergunta, Beth, quais são as perspectivas e projetos esportivos para periferias? Sabemos que você está bem engajada com isso, né? Então explica para o pessoal quais são esses projetos que você está encabeçando ou então que você vai trabalhar aí com esse pessoal da periferia, tá bom? É isso. Legal. Obrigada, Cleiton e Eduardo. Hoje é um dos meus focos de atuação, é expandir a oportunidade de acesso ao esporte, de prática esportiva nas comunidades, nas regiões de São Paulo e, num segundo momento, fora do estado, para que as pessoas, de fato, possam vivenciar mais o esporte. Elas já vivenciam, né, quando a gente pensa em parques, praças, há muito tempo eu tenho estudado e mapeado isso, e aí, vamos trabalhar mais ainda para que isso seja materializado no ano que vem, de forma gradual, né? Ou seja, subir escadas mesmo, subir degraus para construir. Mas na prática é isso, é mapear esses espaços, é entender quais são as demandas, quais são as oportunidades, como dá para a gente criar mais espaços, considerando que as marcas estão cada vez mais investindo nessa conexão com as pessoas por meio do esporte. E não é só a prática que a gente sabe sempre falar, qualidade de vida, saúde e tal, mas são os valores, e vocês têm isso aqui também, fazem, né, atividades esportivas com os alunos. Sim. É a raiz, é o que é a base, quando a gente fala em disciplina, em perseverança, em paciência, em educação, né? Eu me senti profundamente admirada, assim, quando eu vi um pouco do processo, falei, nossa, nem eu tive isso, sabe? Então, os jovens têm oportunidades agora de aprender coisas e de viver, e o esporte ajuda nesse sentido. Se a pessoa vai ser um atleta ou uma atleta, ou se vai trabalhar no mercado, a gente não sabe. Mas certamente serão pessoas mais preparadas aí para viver de forma... para servir melhor, eu acho, que para esse mundo que está vindo aí numa transformação. Uhum. Você acha que as nossas periferias elas seriam melhores se tivessem mais esporte inserido nelas? Ah, sem dúvida. De novo, eu venho observando isso já há algum tempo para justamente poder encabeçar uma história assim. A gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a Neide, né, próxima aqui a vocês do Vida Corrida, que faz um trabalho fantástico com mulheres, com jovens, com a corrida em especial. Mas são poucas iniciativas ainda. E os espaços também, né? Considerando que em algumas praças a gente tem
oportunidade de ter mini instalações ou movimentos ali incentivando. Tem esportes que são mais fáceis de implementar, né? Você pegar uma corrida, é relativamente fácil. Você põe um tênis, tem uma orientação, tem alguém que vai te direcionar. Mas você pega, por exemplo, praças que tem pistas de skate, né? Essas instalações até um pouco menores, mas factíveis de você praticar, ou até a quadra poliesportiva muitas vezes menor, mas, de novo, você vê turmas que se juntam de basquete, de vôlei, é o máximo. Então, sim, eu acho que a gente tem... E tem que batalhar mesmo por isso, porque aí a gente vai ter essa cultura mais no dia a dia das pessoas, né? A gente vai parar de falar, precisamos de uma cultura esportiva. Sim, a gente precisa, mas a gente precisa trabalhar pelo acesso para incluir. E aí, sim, você pode dizer que a pessoa está inserida nesse contexto, porque ela tem a oportunidade de praticar. E a gente tem várias histórias, né, de atletas que vieram das periferias e a impressão que dá é que eles se esforçam muito mais por essa trajetória, né, por essa conquista, para chegar lá, para alcançar. Então é algo que a gente vai vendo assim e torna a história mais bonita mesmo, do esporte no país e dessa inclusão num geral, né? Com certeza. Beth, você é advogada, você é jornalista, você é esportiva, você é empresária. Como que é a sua rotina hoje em dia? Como que funciona tudo isso? Dá para dormir? Não dá. Dá para meditar, dá para ouvir os ensinamentos daqui, que eu fui conhecer mais do Gui, né? Também é chamado de Gui, né? O Gui Pai. É isso? Isso mesmo. Falei que eu fiquei tocada, porque eu tinha feito uma meditação sobre Marta e Maria no domingo anterior, e aí eu fui ver alguns dos vídeos dele e vi exatamente o primeiro que eu peguei, ele estava falando sobre isso. Falei, são os vídeos pôr do sol. É lindo. Exatamente. Eu fiquei assim, enfim. Eu acho que, na verdade, a gente vai se ajustando, né? Todos nós, se você for falar um pouquinho da sua rotina, depois eu quero saber, e do Anderson como educador, e também já sei que tem alguma coisa com o esporte aí que está sempre se movimentando. Todos nós temos hoje, acho que, muitas atividades. Então, são escolhas, né? Eu também sempre me guio muito pelos atletas que eu tenho a oportunidade de conhecer. Então, existe uma certa disciplina, assim, para a gente conseguir cumprir. Mas eu faço atividade física praticamente todo dia, então eu sempre separo esse período. Assim, meu dia, na verdade, começa com uma profunda meditação, com uma coisa mais nesse sentido. Eu tenho praticado muito essa guiança, porque eu acho que isso orienta o meu dia inteiro. E, às vezes, quando eu não faço, eu sinto que eu me perdi ali um pouco. E aí, ao longo do dia, eu procuro também estar sempre atenta, conectada, enfim. Tenho praticado isso, que para mim tem sido um exercício muito legal, do ponto de vista de consciência e tal. Mas, assim, na prática, uma atividade física, me alimento, procuro me alimentar bem e toco o dia. Aí depende, cada dia eu tenho um movimento, porque aí, às vezes, ou eu estou em reunião, ou eu estou trabalhando de casa, ou estou executando algum projeto, ou estou com algum cliente. Agora eu estou fazendo um podcast também, então a gente tem gravações geralmente à noite, de domingo a quinta. Então, por volta das 8 em diante, geralmente a gente está gravando. E é isso. E pouquinho de convivência com a família nesse período todo de pandemia. Fiquei agora retomando, mas com a família, que eu acho que é um reduto assim, que sempre nos preenche. E, quando possível, com amigos. Mas eu estou bem contida, falando sério, continuo ainda bem quietinha, né? Estudando, lendo. Gosto muito de casa, planta, então faço coisinhas assim que também me dão esse contato com a natureza. Então, uma rotina bem tranquila até, né? Você administra bem assim a rotina, né? Porque a gente viu assim, puxa, ela é jornalista, advogada, tá junto com o Du fazendo esses projetos para a periferia, dona da marca, se joga a Beth e fala assim, cara, não tem tempo, né? Não tem tempo pra gente ter ela aqui, você veio, falou com a meninada, hoje você tá vindo, tá falando com a gente. Então uma administração de tempo assim bem legal, né? Você consegue ter o descanso, consegue ter o esporte, consegue ter o lazer, consegue se alimentar bem, porque hoje o que a gente vê é a busca pelo dinheiro em detrimento da saúde, né? Só que na sua rotina a gente vê isso ao contrário. Galera ao seu redor, amigos ou profissionais, valorizam isso? Ou você sente que tipo, eles toda hora estão, não, vem mais com a gente, faz mais reuniões, participa mais de projetos, ou você sente que também é tranquilo, todo mundo administra nessa linha também? Olha, assim, as amizades que eu tenho, sinceramente, são do colégio, assim, as que eu cultivo com mais frequência, ou seja, mais de 30 anos de amizade, e as minhas amigas hoje, a maior parte com filhos e casadas, né? E eu ainda não me casei e não tive filhos, então isso também muda um pouco, né? Porque a rotina delas, hoje em dia, é muito em função da família.
E eu tô bastante em função da minha. Felizmente ainda tenho meus pais, tenho 2 irmãos. Então, não, assim, tenho tios. É tranquilo, eu sou uma pessoa que procuro, se eu não tô fisicamente, eu procuro até ligar, falar, me conectar, assim. Tem o grupo da Fiesp que a gente faz parte, que o Eduardo, né, é uma conexão muito legal, um amigo aí. Então, esse é um grupo que eu me dedico no sentido de trabalhos, é um grupo voluntário, né? Somos diretores lá do Comitê de Empreendedorismo. E aí a gente tem bastante atividades nesse sentido de cursos, workshops e eventos voltados ao público que quer enveredar por essa área empreendedora. Então, isso eu faço questão. E sempre que posso, como foi essa conexão com o Edu linda, eu faço questão sim, porque eu recebi muito, eu fui muito atrás para receber também, ou seja, fui atrás de muitos profissionais para conversar, para ter ensinamentos, para ter cursos e tal. Então, hoje é uma coisa que, assim, já faz um tempo que eu venho querendo fazer mais. E aí, quando surgiu a oportunidade com o Edu, numa primeira, a gente fez um trabalho. E aí, quando surgiu essa segunda, eu falo, eu gostaria de fazer muito mais. Eu acho que a gente, ao meu ver, a gente tem um dever e também pode ser ponte para outras tantas coisas, né? Porque a gente também ganha muito, é uma troca fantástica. Aprendi com você um pouco, aprendi com ela, aprendi com as crianças, com os adolescentes. Então, se a gente está aberto, assim, é um mundo de aprendizado todo dia. Assim. Então, obrigada mais uma vez. A gente que agradece. Pergunta que não quer calar. Quem é a Beth no grupo do WhatsApp? A que silencia o grupo? A que só joga meme? A que só manda mensagem Muito de bom dia? Essa pergunta é ótima. A que só lê e não responde nada? Quem é a Beth no grupo do WhatsApp? Muito bom. Eu quero saber de vocês também. Vocês só estão fazendo pergunta pra mim, então vocês vão responder depois. Eu sou o que silencia o grupo. Você? Mas todos? Você tem Todos. grupo de família? Como é que é? Agora Todos. eu aqui invertendo o jogo. Eu silencio todos, cara. E se mandam muita mensagem no individual, eu marco como lida. Olha! Mas não leio. Nossa, eu não. Eu quase nunca eu paro no WhatsApp. Eu converso, eu mando figurinha, eu tô sempre atenta lá, respondendo todo mundo. Em todos também? Você tem grupo de família? Tenho, de amigas, escola. de escola. Respondo todo mundo. E minha mãe me ajuda também. Ah, que legal. Ela me ajuda a responder o pessoal aí. E você, Beth? Então, eu tenho família, basicamente, esse grupo Fiesp e esse grupo das minhas amigas de 30 anos, que é engraçado. Eu, basicamente, assim, eu gosto muito das figurinhas, eu adoro, eu rio sozinha com elas, eu tenho uma lista de figurinhas, amo, acho muito fofo. Mas eu sou bem objetiva. E eu gosto de escrever bem, ou seja, se sai alguma coisa errada é por causa do corretor que corrige errado. Eu gosto de mandar uma mensagem clara, mas eu sou bem direta, assim, eu resolvo aquilo que eu tenho que resolver, ou por texto ou voz. E quando eu mando voz, procuro mandar curtinha a mensagem também, porque 10 segundos são 10 segundos. Mas, enfim, não é o meio que eu gosto de ficar conversando muito, não. Então você não sabe? aparece sempre, mas quando aparece, eu vou naquilo resolve a discussão. Que, obviamente, pra mim, eu acho que eu posso ser objetiva. Então eu procuro, porque eu penso na outra pessoa também, que tem, sei lá, quantos grupos, quantas mensagens. Então eu procuro ser direta para facilitar. E aí, se eu quero, eu ligo ou vou encontrar, que eu sou a moda antiga ainda, eu prefiro o olho no olho, como a gente tá aqui. Isso aí. Legal. Beth, o que é a marca Se Joga Bet? De onde que surgiu esse nome? Se Joga. É um grupo de paraquedistas. O que é esse Se Joga Bet? Eu tô pra fazer isso. Você já pulou? Já se jogou de paraquedas? Eu tô criando coragem pra vencer esse medo. medo. Você quer também? Vamos junto, então. Eu quero vencer esse medo. Nossa, Tenho medo de altura. Gente, eu entro em elevador, elevador, aqueles transparentes, eu me seguro assim porque eu tenho medo. Mas você procura dar um passinho pra ver se você consegue encarar ali? Eu olho, mas quando ele vai comear a andar, eu afasto. Você vai pra trás. Você sai de fasto, como a gente fala no eu interior. morro de medo de altura. Que nem boi que sai de ré, sabe? Sai de fasto. Já ouviu essa expressão? A expressão é ótima. Sai de fasto. E você tem medo de altura? Morro de medo de altura. Deus me livre. Vou ficar embaixo assim, filmando vocês. Então você não vai se jogar com a gente de paraquedas, não. De paraquedas não. Quem sabe outra coisa. Eu também quero. Quando você decidir, você me avisa. Esse mês eu fui no iFly, que é aqueles tubos de vento. Verdade. Você foi? Fui. Pra ir criando coragem, assim. E aí, é muito legal? É muito show. Eu queria muito fazer isso. É muito show. É barato. Não, cara, você fica voando literalmente. Fica. É um túnel, né? Vai ter o instrutor ali. Aí ele te dá as instruções de como que você vai entrar no túnel. Ele te segura. Aí quando ele sentir que você tá firme ali, certinho, aí ele te solta e você fica. E aí no outro voo, ele te leva até lá em cima, assim, aí desce com Deus tudo. me livre. E a respiração? Não atrapalha.
Mas você respira normal? Normal. Inspira pelo nariz, solta pelo tanto faz. Normal, tranquilo. Respira como der. Não respira. Tranquilo. Não respira. Que legal. Foi uma experiência boa. Eu acho que eu vou conseguir vencer esse medo aí. Não dá pra escolher a altura que você vai pular, mas eu falei que eu queria pular onde tivesse mar. Que eu falei assim, qualquer coisa, se não abrir, tá tranquilo. Aí o pessoal falou, não, mas dá na mesma, né? Porque da altura que você vai cair é como um concreto. Eu falei, bom, então... Vou reconsiderar. Você nunca fez nem o parapente ou o paraglider, sabe? Que é aquele que tem a vela também. Eu acho que isso daí vai ser a próxima etapa que eu vou. Esse eu recomendo, esse eu já fiz. Se joga tem a ver com isso, vou responder a pergunta. Mas o papo é assim, né? A gente vai pra uma coisa, volta, vai. E foi tranquilo esse voo? Eu fiz 2 voos na Pedra Grande, lá em... Acho que é Pedra Grande, que chama em Atibaia, que é um lugar bem famoso. E com um grupo profissa lá. A gente chegou lá, a gente nem ia pra isso, a gente foi pra escalar um pouquinho, brincar de escalar. Eu, uma amiga e o namorado. E aí, curiosamente, esses caras estavam lá, a gente fez amizade, vamos voar, vamos. E aí, o primeiro voo, a hora que a gente voltou pra Pedra, eu falei, rapaz, eu vou me ralar inteira aqui, vai dar ruim. Mas não, enfim, foi mais complicadinho pra testar. E o segundo, a gente foi pro campo de pouso mesmo, aí foi mais tranquilo. Mas é um bom início, viu? Eu também tô querendo muito o paraquedas, mas o paraglider eu recomendo. Asa delta, eu já não sei se eu iria. Asa delta asa aquele delta, que você abre assim? Só a asa não sei. Agora, falam que, sei lá, os dois são tão perigosos quanto, enfim, vai saber. São mesmo, né? Porque quem foi a pessoa que inventou de sair voando assim? E o outro é aquele wingsuit, sabe? Aquele que você vai só na roupinha ali. Tipo isso que você fez no Fly, mas de verdade, enfim, aí já é pra... Corajosos. Loucos de esportes radicais mesmo. Mas enfim, essa joga veio da época que eu tava na rádio ainda, eu falo rádio, que era Bradesco, a nome da rádio, a Rádio Bradesco Esportes FM, que foi um projeto da Band. Então, quando eu fiquei lá de 2012 até 2016, quando foi em 2014, na verdade, então meio aí do meu período lá, eu criei a marca, porque eu ficava imaginando o que eu ia fazer no meu contexto ainda de apresentador e repórter da rádio, mas já vislumbrando o meu negócio, né? Juridicamente eu tinha a minha produtora já, que hoje é a Se Joga, né? Mas de direito eu já tinha a empresa e criei a marca. E, na verdade, eu fiz uma coisa mais difícil do que geralmente as pessoas fazem, porque eu criei uma marca antes até de me consolidar no ar como Beth Romero. Porque, geralmente, as pessoas ficam conhecidas com um nome, né? Então, Anderson, então você vai ser chamado como Anderson, você vai saber que é Anderson. Gabi, né? Ou nome, sobrenome, enfim. E aquilo fica na conexão com o teu público. No meu caso, era o público do rádio da Bradesco. E aí eu criei a Se Joga. Então era Beth Romero ou Se Joga Beth? Aí, enfim, né, nem as pessoas me achavam direito. Mas eu criei num primeiro momento, já pensando em ser a minha produtora. E aí, na criação veio a parte de imagem da marca e tal, logo, e as redes sociais, basicamente. E aí, num primeiro momento também, era só conexão com os ouvintes, porque a gente também, como talento da casa, naquela época, e eu tô falando de poucos anos atrás, ainda a gente não podia usar muito as nossas próprias redes sociais, ou como a vida é gozada, né? Ao contrário de hoje, que os talentos, os jornalistas e tal, usam muito as suas próprias redes e as redes do veículo para impulsionar todo o processo hoje de comunicação, mídia, conteúdo, enfim. Então, a gente tinha algumas restrições, e aí eu tinha esses canais como mera interação com o ouvinte. Só que aí, no ano seguinte, em 2015, eu criei um projeto meu autoral, que era o Se Joga Bet 2016, sobre todos os esportes olímpicos, em que eu praticava as modalidades, para aproximar esse universo do público, pensando nos Jogos do Rio. Esse projeto ia para a TV, eu tinha fechado um contrato com a ESPN, e o Bradesco ia patrocinar, e incentivado, mas o Bradesco declinou do patrocínio e eu não tinha mais tempo de captar via outro patrocinador. E aí segui pelas redes sociais. Então foi o meu primeiro projeto autoral, o que foi de fato super interessante, porque eu ia fazer as pautas com os atletas, me treinar literalmente com eles e fazer as entrevistas e tal, e fui desdobrando todo esse material pelos meus canais. Então isso foi um pontapé. E durante o meu tempo na rádio, na Bradesco, eu usava como meu canal de interação. Então, eu mando um Twitter para @SeJogaBet, Instagram, tará. Mas, de fato, eu não consolidei o Beth Romero. Então, eu fiz um trabalho um pouco mais difícil nesse sentido, né? Enfim, foi super legal. E aí, hoje, é a minha produtora, é a marca da minha produtora de conteúdo, em que eu trabalho nas verticais de jornalismo, comunicação,
produção de conteúdo e eventos. Então é um processo, né? Como todos nós na nossa vida, né? A gente vai construindo e agregando camadas. Legal. Fala, Cleiton. Beleza, pessoal. Tem mais uma participação aqui da Rosana Santana. Minha mãe. Exatamente. É minha mãe. Maravilhosa, já Olha gostei só. da Rosana. Ela fala o seguinte: Beth, boa tarde. No meu ver, no esporte, quem mais perde é quem não pratica. Gostaria de saber se você tem algum projeto para os jovens da Escola do Pensar. Sou mãe de 2 alunos aí desse colégio. Legal, Rosana, né? arrasou, Rosana. Olha que nós não combinamos, hein? Que maravilhosa. Um beijo para você, sua filha. É um primor. Tive a oportunidade de conhecê-la e hoje é a 2ª vez. E é muito legal ver esse brilho nos olhos, assim, que você mantenha isso, você vai longe. Lembrando que você, de novo, tá só começando essa estrada aí. Sim, na verdade, esse é um dos meus grandes sonhos e agora pensando em materializar. Eu, quando conheci aqui, acabei conectando uma ideia que depois a gente vai conversar com mais calma, que é, de fato, esse incentivo, porque os alunos não só podem praticar e o projeto envolve pensar nessa prática para todos, mas, ao mesmo tempo, o processo produtivo também ser feito pelos alunos, né? Que já é um DNA aqui, que eu mesma fiquei encantada porque nunca vi isso em nenhum outro lugar. Então é uma oportunidade, sim, para a gente jogar juntos. Vamos ver. Obrigada. Legal. E esse foi até o motivo pelo qual a Gabi voltou aqui para o colégio. Né? Que eu lembro que a gente estava aqui nos estúdios e a gente estava num período de matrículas. Foi. E aí a Gabi entrou, a mãe veio junto, falou assim, olha, ela está escolhendo qual colégio ela quer estudar. Ela decide. E a Gabi olhou, ó, aqui me interessa. Não foi, Gabi? Foi. Na verdade, assim, eu já estudei aqui na Escola do Pensar, mas antes era como nome Alvorada, né? Eu fiz somente o 6º ano aqui. Aí, como tem aquela frase, um bom filho a casa torna, né? Então, retornei aqui no meu último ano do ensino médio, né? No 3º, infelizmente. É uma coisa que eu me arrependo, eu poderia ter entrado antes, mas veio a pandemia, eu estava bem tranquila lá na minha outra escola, na zona de conforto, mas é uma coisa que eu não gosto de ficar na zona de conforto. Eu gosto um pouquinho do desafio, por mais que o 3º ano seja uma coisa bem comprometedora, já é ali na beira do vestibular mesmo, mas eu vi que eu tinha que mudar. Aí eu falei assim, mãe, eu quero mudar de escola, não vou mais ficar lá. Assim, adoro o pessoal de lá, tudo, mas estava muito tranquilo para mim. Eles não estavam conseguindo administrar tanto, assim, né, os estudos. Aí eu vim para cá, o primeiro professor que eu conheci foi o Anderson. Conheci as meninas também, eles me receberam super bem. E o que mais me atraiu, na verdade, como eu quero fazer jornalismo, são esses estúdios. Não tem como não ficar de boca aberta. Eu falei, gente do céu, eu quero estudar aqui, eu quero vir pra cá. Eu quero terminar meu 3º ano com chave de ouro. Então, por isso... Achei que era porque eu tava aqui. Jura? Já que lá tem o Chu, eu vou pra lá. Pensando melhor. Também. É impressionante, né? Eu também fico com esse brilho eu retornei pra cá. Nossa, que foi a melhor escolha que eu fiz. Além dos professores, que são excelentes, eu não tenho o que falar deles. Nossa, são meus... Nossa, eu amo demais todos, de coração, mas pela oportunidade, que é o que você sempre fala, né? De eu poder me abrir mais nesse tipo de gravação. Eu me saio bem diante das câmeras, eu não tenho vergonha, eu consigo falar, consigo debater com vocês. Ainda mais agora que está no momento desse podcast, que é um bate-papo, é uma conversa, não é uma entrevista. Pergunta, responde, pergunta, responde. Então, quando começaram os projetos mesmo, aí os professores sempre me convidavam para eu gravar aqui, depois eu comecei a entrar no Projeto Gênios, comecei com o projeto da inclusão da Libras aqui na escola, inclusive eu que estava dando aula, o pessoal do Gênios. Então, assim, aos poucos, aí eu já fui me aperfeiçoando mais, me abrindo aqui com o pessoal, e infelizmente já está acabando. Passou tão rápido esse ano, não quero que acabe, não quero sair daqui. Devia ter vindo antes, tá vendo? Pois é. Ai, que gostoso. Uma pena. Perdemos. Pergunta aqui que vai determinar se o seu microfone fica ligado até o final desse podcast. Seu professor favorito. Não, tô brincando. Não vou contar. Que gostoso, não, tô brincando. Né? Beth, gostoso ouvir isso. É legal, né, ver essa trajetória. Nossa. E acho que a minha trajetória não foi jornalismo. Eu tô aqui, na verdade, de gaiato mesmo. Caí de paraquedas. Mas você tá ótimo nessa função. Cuidado, hein? Que você vai permanecer. Eu me joguei aqui. Isso mesmo. Muito bom. Mas, assim, num geral, os caminhos que a gente vai tomando, assim, pela vida, né? Vão amadurecendo quem a gente é, né? E, às vezes, até as fases mais difíceis e complicadas
são aquelas que nos formam de uma maneira que geralmente é o que as pessoas mais admiram na gente. E é aquilo que foi formado por ter passado por uma fase difícil. Eu, olhando assim sua história e vendo que você está bem posicionada, bem estabilizada, dona de uma marca, com um nome de peso, uma trajetória bonita, eu me pergunto se foi difícil, se você enfrentou muitas coisas, se foi difícil se colocar como uma mulher dentro dessa área do jornalismo, onde quando você fala jornalismo, acho que já vem na mente, sei lá, o William Bonner. O esportivo, né? Ainda mais no esporte, embora hoje a gente tem, sei lá, Renata Fan, que está bem colocada, né, falando sobre esporte, foi difícil o início também, mas como você vê essa trajetória como mulher nas duas áreas, tanto jornalismo, direito e esporte, né? É legal, até depois eu vou perguntar para ela se você tem irmãos e como é isso, porque... E você da área da psicologia também, né? E eu admiro profundamente esse caminho e esse caminho da educação. Eu acho que assim, eu sou muito, muito admirada, reverencio a todos os mestres, é verdade, os professores, aos meus, aos de vocês, a todos. Eu acho assim, fascinante. E hoje mesmo estava ouvindo uma meditação sobre isso, sobre educação, que não necessariamente é só o professor, né? Quem tem essa disponibilidade de tempo, de amor, de compaixão e de conhecimento, né, Anderson? Você sabe melhor que eu, você é formado nisso e que a gente precisa estudar, precisa de referências, precisa de uma série de coisas para poder passar isso. Embora a gente esteja nessa área, nesse momento de internet, tudo muito rápido, tal, quem de fato conseguir, né, ter esse conhecimento, acessar pessoas legais, evidentemente vai caminhar melhor. Mas eu acho que os desafios são pertinentes a todos nós, né? Se eu fosse inverter aqui, eu tô brincando, tô toda hora invertendo o jogo, mas é porque é legal saber de vocês também, a gente acha que tá nessa troca aqui. São pertinentes a todos. Eu particularmente, porque fui criada por pai, irmãos, eu tenho 2 irmãos homens, eu cresci num ambiente mais convivendo e batendo bola, literalmente, com homens, né? Então isso já me deu um ganho nesse sentido. E não vou dizer que eles não sejam, de certa maneira, em algumas questões machistas ou que tenham dificuldades com isso, mas, ao mesmo tempo, me incentivaram muito. Então, na minha experiência pessoal, eu posso dizer, felizmente, que eu não tive essa dificuldade em relação a ser mulher. Sinto, sim, que há muitos desafios. Tenho inúmeras colegas no mercado, profissionais das mais diversas áreas de marketing, comunicação, do direito, profissionais, educadoras físicas, professores, enfim, é incrível, assim, realmente eu acabei fazendo uma rede muito legal e eu brinco que eu falo que eu, quando sei que não sei quem sabe, então eu vou atrás. E sei sim que elas enfrentaram questões muito complexas e que aí não são chororôs, né? São fatos reais, sob todos os aspectos, assédio, salário, desrespeito, enfim. Mulheres que vão a campo, literalmente, né? Que vão fazer as coberturas nos estádios, enfim. Então, acho que é um problema que a gente tem que enfrentar. Eu venho trabalhando essas questões de alguma maneira com essa rede feminina. Já trabalhei em uma campanha voltada à violência nos transportes. São coisas que me interessam muito, são assuntos que eu estou às voltas com o público feminino em diálogo com o masculino, porque algumas promotoras de justiça que eu conheço que trabalham muito bem esse assunto falam justamente sobre isso. Se a gente não também enfrentar o lado masculino e se não começar a jogar junto, também vai ser difícil resolver, né? Mas, enfim, nesse sentido eu não tive problema. Tive desafios na parte prática, de falar assim, quero ficar aqui no veículo ou quero sair? Quando eu tomei a decisão de sair, de montar, de empreender. É uma decisão legal, mas ela também traz dificuldade. De falar, bom, a partir de amanhã eu não tenho mais aquele salário e eu tenho que batalhar o meu rendimento, tá certo? Então houve sim momentos muito desafiadores nesse sentido, de ganho mesmo, de receita, e eu não estou dizendo questão de, eu quero ficar milionária, é questão de processo produtivo, de você trabalhar, saber que você está fazendo alguma coisa legal e poder ter receita. E poder, que é hoje o que eu estou buscando mais, devolver, fazer coisas que de fato mudem e transformem e ajudem o sistema onde eu estou inserida, né? Acho que não, sem a pretensão, vamos mudar o mundo. Não, vamos mudar, vamos transformar aqui, no agora, onde a gente está, com quem a gente pode, né? Se são poucas ou muitas, são aquelas que são necessárias e que a gente pode ir amplificando como uma rede. Então, o meu grande trabalho hoje é em rede, o meu pensamento de trabalho é em rede. Alguns trabalhos específicos que eu ainda faço tem começo, meio e fim, né? Tendo uma marca, tendo um cliente X e tal, mas o meu foco hoje, para materializar maior, é esse.
Então, ao longo do percurso, sim, desafios, mas que é isso, a gente tem que estar certo da vontade que a gente tem, não é isso? E, enfim, enfrentar. Tem horas que é preciso recuar um pouco, tem horas que é preciso dar mais alguns passos. E a gente vai se reinventando, acho que como todos nós, né, Gabi? Uhum. Agora, Beth, falando sobre jornalismo, qual o conselho que você oferta para quem está querendo entrar nessa área, nesse âmbito? Que foi até um pouco da pergunta do Anderson inicial, né, do curso. Aí você pode complementar até sobre o seu viés e o seu aspecto psicológico também, o que isso pode mexer ou não, né? Do ponto de vista prático, eu posso dizer estudar, buscar referências, buscar profissionais. Estudar não só no processo formal, porque eu acho que o pensamento aqui da escola me encantou nesse sentido. Eu fui buscar coisas depois, né, que eu tive aqui. Essa amplitude de pensamento, de liberdade de entender as coisas e não meramente reproduzir. A gente ainda tem, na grande maioria, uma formação encaixotada ali, né? Eu diria até que fragmentada mesmo, né? Insegmentada. Então, buscar isso, buscar as referências, fazer a faculdade. Acho fundamental ter uma formação, né, uma graduação ou uma pós para quem quiser, que hoje é possível, né? Você pode ter uma formação até em psicologia e fazer uma pós em jornalismo, mas para quem está começando a graduação, e ter as experiências práticas, indo para ir a campo, né? Por exemplo, quando eu estava no direito, eu fiz muita coisa. Eu rodei São Paulo de metrô, ônibus e tudo, porque eu fazia fórum, né? Ia aos fóruns. Então, para isso, eu rodei São Paulo inteiro. Até salto quebrado, peguei na subida para o metrô. Isso é fascinante. Então, eu conheci o balcão, eu sabia quem estava lá manobrando os processos e tal. Depois fui estagiar em algumas áreas diferentes. Ia conhecer o gabinete do juiz, do promotor. Fui ao fórum penal para saber como é que era a área penal, para saber até então, antes de eu virar a chave para a comunicação. Então, eu acho que o profissional hoje do jornalismo, e vocês têm a oportunidade que a gente não tinha, né, Anderson, de saber vídeo. Tudo isso que está acontecendo aqui no Podmakers é algo inédito na nossa época, tá certo? Então, os alunos já têm, o jovem já tem a oportunidade de acessar essas áreas que compõem o jornalismo. Então, veja, se na época eu tivesse feito um curso de câmera, por exemplo, eu fosse fazer reportagem, eu saberia como estaria posicionada a câmera, para onde eu tenho que olhar, como é que eu tenho que fazer. E o que o cara está fazendo ali atrás. Que eu respeito profundamente esses técnicos. Então, muda tudo quando você está na sua função expert, mas você conhece um pouco do métier, do processo técnico, que foi o que eu fiz na rádio, na Bradesco, no rádio. Aprendi a operar, aprendi a fazer todo o processo ali, porque, bom, eu tinha que operar a mesa. Muda tudo. Então, você pode ser boa repórter, boa apresentadora, bom redator, bom diretor, mas você entender o processo produtivo é fantástico para você desempenhar melhor a tua atividade. Então, assim, e vai atrás, se joga mesmo, tudo que puder. E isso daqui tudo é produzido pela meninada mesmo, né? Então, a gente tem ali na bancada alunos, né? Desde o Jason aqui na ponta, dos olhos claros, né? A gente tem o Tiaguinho aqui, que está dominando esse estúdio aqui. O Cleiton, que é da 6ª série. Não, tô brincando. O Cleiton é radialista, certeza. O Cleiton. Com esse vozeirão. Não, sou mais formado perguntas. em marketing. Muito bem. Então, mas tá vendo, né? Tá aí fazendo uma baita função. Verdade. Com certeza. E eu tenho certeza também que todo esse estúdio, esses equipamentos, essas aulas que eu tive com todo o pessoal aqui dos 2 laboratórios de comunicação vai me ajudar muito lá na frente. Porque eu já vou saber como mexer numa câmera, saber a posição das luzes, saber como que a gente tem que se comportar aqui. Agora, quem não teve essa experiência, infelizmente, igual você falou, tem que aprender ali na hora, na marra mesmo. Não, agora eu vou ter que saber mexer em tudo, né? E eu sempre ajudei também em algumas gravações no outro estúdio. Então, eu ficava um pouquinho no corte, um pouquinho no áudio, um pouquinho nas câmeras, um pouquinho na luz. Então, fui passando por todas as estações. O que você gosta, assim, o que te chama quando você fala, gosto de jornalismo, quero isso, mas o que te encanta? Então, ainda tenho uma dúvida, porque eu gosto de ficar na frente das câmeras, mas também gosto de operar atrás das câmeras. Então, eu acho que só quando estiver na faculdade mesmo que eu vou saber, realmente eu quero isso, eu quero ir para redação, eu quero ficar atrás das câmeras, me desenvolvo melhor aqui na frente, então eu vou tentar alguma coisa além disso. Não sei, não sei mesmo. O que eu sei e que eu tenho certeza é o jornalismo. Porque independente se mais pra frente, Deus me livre, porque jornalismo é uma coisa que eu realmente quero e sempre quis. Não foi uma decisão de agora. Já tem um tempinho isso. E se porventura eu quiser fazer uma outra faculdade, um outro curso, o jornalismo ele não ficou para trás. Então uma coisa, nossa, perdi 4 anos, perdi nada. Me acrescentou. Porque
o negócio do jornalismo mesmo é a comunicação. Isso é o que gira em torno dele. E a comunicação serve para diversas profissões. Tanto para um direito, tanto para psicologia, quanto para engenharia, arquitetura, enfim. Então, eu nunca vou sair perdendo, porque o jornalismo, eu tenho certeza que eu me identifiquei com ele, ele me escolheu também. E é o que eu quero seguir. Ai, que gostoso, é isso aí. Fazendo os processos todos, você vai descobrindo, com certeza. Agora, a faculdade, ela tem... Eu não sei, né? Eu tenho a impressão de que é pouca prática, né? É um longo período aí, curso teórico, né? Para no final algumas experiências de estágio ali prática, né? Não sei como é o jornalismo, pelo menos na psicologia a gente estuda quase ali 8 semestres para ir no 9º, no 10º você entrar em contato, você atender, você, né? Claro que tem toda uma questão ética ali por detrás, de sanitária também, saúde, enfim. Mas no jornalismo a maior parte do curso também é teórico ou tem várias práticas no meio ali que de repente ela durante o curso já vai tendo uma experiência para ter essa escolha já clara? Eu acredito que hoje, pelo que eu vi recentemente, que eu tive contato com o pessoal do Mackenzie e da própria Casper, e depois eu fui pesquisar, eu acho que eles avançaram um pouco nesse sentido dos laboratórios. Por exemplo, o que vocês fazem aqui, de novo, na nossa época não tinha, né? E eu fiz a pós, mas eu sabia um pouco como era a graduação, porque eu também estava às voltas ali o tempo todo com o pessoal, tinha amigos, né, enfim, em comum, que estavam na graduação. Eu acho que hoje melhorou, mas você tem razão, acho que ainda falta essa prática, essa vivência, e no meu caso, que me ajudou, e eu até te perguntar se você fez isso na tua época, é ir atrás dos lugares e das pessoas, porque uma coisa é imaginar o que é ser um juiz, por exemplo, ou o que é ser um apresentador, ou o que é ser um redator, outra coisa é eu ir lá e ver, ou fazer um estágio, nem que fosse 6 meses. Às vezes a gente acha, e quando você vai lá é completamente diferente. Ou às vezes vai ao encontro do que você imaginou. Então não sei nem se você chegou a fazer essas oficinas. Eu fiz estágios de observação. Que também já ajuda. Tinha que ir ficar 2 horas ou 4 horas por semana, sentadinho, observando ali o profissional atuar, trabalhar, ou dar palestra dele. Então, pra gente, na verdade, filtrou. Porque a gente viu um monte de coisa, não é isso que eu quero, não gosto. Ou a gente viu um perfil, às vezes, de que a gente não queria ser. Não, preciso estudar mais para quando chegar numa situação dessa, eu lidar de uma forma diferente, ou não fazer isso que foi feito. Então a gente tinha, acho que 2 realidades, né? Uma de um bom profissional, mas que não era a área que a gente se interessava, e outro que era uma área até que interessante, mas não era o profissional ali adequado para a função, né? Então é choques de realidade que a gente tem, né? E a gente sai da faculdade querendo mudar o mundo, né? E aí a gente vai entrando em contato nos últimos semestres, a gente vai fazendo estágio, principalmente nas ferramentas de saúde do governo, né? E aí a gente vai tomando um choque também de realidade, de como funciona, se tem, se não tem, se falta profissional, se não falta, se falta material, se não falta. E aí a gente vai... A expectativa e a realidade, né? E aí a gente vê o quanto que eles se esforçam para fazer acontecer, para que o paciente, né, para que a população tenha acesso ao serviço, tenha esse direito, né? Então é uma luta muito grande. E aí a gente toma esse choque, tipo assim, puxa, então tem muita coisa para ser feita, né? Então, entre o teórico e o prático ainda existe, né, uma brecha muito grande ainda. Mas não foi a linha que eu segui, eu não segui a saúde pública, né? Não segui a psicologia hospitalar, que eu fiz estágios também, nem a corporativa, né? Eu preferi... para educação, que é fascinante, não é? Educação e consultório, né? Sim. Que eu tenho um consultório também. Que bacana. Então eu gosto de mexer com essa meninada aí, gosto de trabalhar alguns aspectos e acho que isso torna mais prazeroso o trajeto, né? A trajetória. E também, ao meu ver, né, pelo menos o pouco que eu te conheci, esse cuidado e esse a mais torna um profissional mais rico, porque você tem acessos a outras áreas do saber. Antigamente, tivemos vários pensadores, vou citar um aqui, o Leonardo da Vinci, né, do mundo das artes, mas era um cara que entendia sobre filosofia, sobre geografia, sobre cartologia, enfim, arquitetura, cores. Você começa a estudar um pouco, você fica fascinado, entre tantos outros maravilhosos. É claro que hoje a gente vive uma era mais instantânea,
Mas há um contrassenso por um lado e uma confluência por outro desse profissional multidisciplinar. Ou pegamos o exemplo daqui, os alunos passam pelos processos, tá certo? Então, parte gráfica, parte audiovisual, só áudio, microfones, técnica, câmeras e tal. Então, isso eu acho que conduz a pessoa para ter uma amplitude no conhecimento, no raciocínio, até ela se encaminhar de novo para uma função específica. Eu me lembro ainda de algumas passagens na pós, no jornalismo, em que se dividiam as caixinhas ali, né? A gente estava estudando rádio, por exemplo, vai falar o técnico, o radialista, o pauteiro. Não tem mais isso. Quer dizer, você tem as funções, mas se você não entendeu o todo, e aí hoje se fala muito disso, e mesmo quando eu entrei, a minha diretora falava isso, vai se preparando, você tem que ser multi. E em determinado momento, a gente era, porque você opera, no nosso caso, operava a mesa, os monitores, aí rede social no computador, a parte técnica toda, eu que ponho a rádio no ar nos finais de semana. Então, se eu também não soubesse alguma coisa ali na parte de fora, né, no controle, na sala, nosso switcher lá, a rádio não entrava no ar. Né? Então, enfim, depois escrever quando a gente tinha os textos para a parte de mídias sociais ou para o site. Então, isso me fez, né, ganhar ali um ritmo e uma condução muito diferente do que se eu só soubesse fazer determinada coisa. E olha que eu me sinto ainda defasada, no sentido, eu queria saber muito mais da parte técnica, né? Enfim, mas você tem muito tempo aí, e quem está conosco, os jovens, também, uma oportunidade riquíssima aí de escolher essa trajetória dentro da área do jornalismo e afins. É isso aí. Você sonhava desde pequena em estar aqui? Por exemplo, meu sonho desde pequeno era ser jogador de futebol. Né? Que legal! Que função! Olha, olha eu aqui. O sonho assim era ser aquele camisa 10, né? Ai, que legal! Ou aquele atacante camisa 9. Acabou que num período ali da minha trajetória me jogaram para goleiro. Depois de um tempo zagueiro. E aí ficou por ali, meio de campo, né? E às vezes até do gol eu fazia gol, né? Que eu gostava de ir pra linha assim, driblando. Só que no meio da trajetória eu tive que parar, encerrar o ciclo ali. Eu senti algumas dores no peito jogando, né? E eu cheguei a fazer exames pra escolinha e não acharam nada. E como minha mãe tinha problema do coração, o treinador falou assim, cara, eu não posso te pôr, porque você todo jogo tá precisando sair por causa da dor. Então não dá pra eu te levar mais pros jogos. E aí acabou aquele sonho, né, de ir pra uma Copa do Mundo, ser jogador, etc e tal. Mas sou feliz pela trajetória estar aqui. E você? Você sonhou em ser essa Beth? Estar nessa função, nesse cargo, ter a sua marca? Ou você tinha um sonho também de ir pro esporte, ser uma Marta, não sei, né? Pois é, eu vivi um pouco essa dúvida quando eu fazia ginástica. Na minha época eu chamava ainda ginástica olímpica, que foram os anos, eu tinha 7 anos, 90, os anos 90, né? Mais ou menos 91. E aí eu comecei e fui bem de novo, o colégio, né? Sempre o colégio. Comecei no colégio e aí um professor falou, acho que você tem que procurar o clube. Acabei indo procurar o Pinheiros, que é um reduto, né? Um celeiro de formação. E como nunca fui sócia, a única oportunidade que quem quer ser atleta é entrar como militante, quem não é sócio, né? E aí eu fui admitida. Comecei a treinar e aí houve um momento que justamente, assim, você quer seguir a carreira de atleta, você vai ter que tomar essa decisão e se dedicar dessa maneira. Mas nesse tempo eu conheci um outro esporte chamado volteio, que é uma ginástica sobre o cavalo, tipo circo, que a gente fica fazendo acrobacia, que é pouco conhecido aqui, muito conhecido na Alemanha, França, Espanha, enfim. E aí eu fiquei encantada, porque eu adorava cavalo e a ginástica. E acabei migrando. E a minha geração, por exemplo, da ginástica foi a geração de Atlanta 96, né? A Luísa Parente já estava meio quase parando, eram outras meninas. Uma das meninas depois chegou aí para o Circo de Solé, enfim, uma história super legal. E eu fui para o volteio. Nesse tempo do volteio, e aí falando o que eu sonhava em sempre usar o esporte como um impulsionamento na minha vida, inconsciente, né? Quer dizer, eu escolhi que, não quero ser atleta, vou fazer outra coisa. Mas eu também não tinha muito clara essa história do jornalismo, da comunicação, muito embora eu sinalizasse isso na minha trajetória escolar. Engraçado. Acabei escolhendo até o direito, enfim, um pouco influenciada pelos meus pais, uma mentalidade ainda, direito, jornalismo, nem tanto na época, direito, administração, ainda tinha esse pensamento, medicina, né? Tinha esse pensamento, engenharia, vai te garantir um futuro. Pelo meu pai, eu teria feito concurso para ser juíza, né?
E, enfim, então eu fui usando o esporte muito como um impulsionamento, assim, é uma coisa meio, assim, de formação, sabe? E aí saí do volteio, quando eu saí do volteio, já era o tempo de eu entrar na faculdade. Porque eu fui seleção brasileira, a gente viajou para os campeonatos e tal. E aí, quando eu entrei no direito, eu falei, mas eu preciso continuar o esporte de alguma maneira. Pois dito e feito, o Mackenzie tinha a história da bolsa, que eu contei no início, para atletas, para esportistas. Eu fiz a prova lá que precisava, eles queriam, e aí eu ajudei a montar a equipe de atletismo feminino. A equipe feminina, porque só tinham homens, a princípio 2, 3 mulheres espalhadas. Então, voltei com essa conexão. Então, no final, o Mackenzie foi muito legal, mas se eu lembrar, os meus melhores momentos são no atletismo. E aí, isso me fez voltar para o Pinheiros. Eu fui fazer uma prova, falei, não, tem que voltar. Então, eu já era velha, tinha 20 e pouco, velha para o atletismo, né? 20 e poucos anos. E consegui voltar para a equipe militante. E cheguei, eles me federaram, cheguei para os campeonatos, mas aí os trabalhos no direito, nos escritórios, estavam muito puxados e não deu mais pé. Mas eu não tinha essa clareza, não. Você pergunta, assim, você falou que você queria ser jogadora, não tinha. Acho que as coisas foram fluindo. A clareza que eu sempre tive, que faz parte do meu trabalho hoje, cada vez mais, assim, quero entregar alguma coisa, devolver e fazer isso com as pessoas via esporte, via comunicação. E aí, enfim, estamos indo. E você, Gabi? O que você Perfeita. sonha? Posso perguntar? Claro. Desde pequena você quer ser jornalista? Não, na verdade não. Eu sempre fui muito bom em desenho também. Sempre gostei muito de desenhar. E meu pai, ele trabalha na construção civil. Ah, que legal. Então eu falei assim, eu vou fazer arquitetura então. Foi um pensamento que eu tinha, Olha né? só, né? E minha tia também é arquiteta, já estava assim na família. E eu falei assim, então vou fazer arquitetura, né? Tudo bem, não tem importância. E eu também visitava muitas obras com meu pai, ele me mostrava e eu me interessava pelas plantas enormes que ele trazia lá em casa, ele me explicava o que cada um significava e que envolvia muita matemática, e eu sou boa um pouquinho assim, exatas, eu falei assim, até então é isso que eu quero ser, mas não era uma certeza que eu não tinha, não. Ai, meu Deus, arquitetura, talvez que sim, mas como eu ainda era muito novinha, aí eu falei assim, pode ser que eu queira outra coisa mais pra frente. Aí, no decorrer da minha vida estudantil, os professores sempre me elogiaram muito pela forma em que eu me falava, apresentava os trabalhos. E o pessoal também falou assim, nossa, Gabi, você é muito inteligente. Não, você tem que ir para uma área mais da comunicação mesmo. E eu sempre achei muito lindo os jornalistas, sabe? Eles se vestem muito bem, eles falam muito bem, nossa... Boa noite. Eles transmitem uma informação clara, precisa, e são pessoas inteligentes. Sabe assim? Eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu escolho? Eu escolho alguma coisa que eu me sinto mais confortável ou algo que eu teria que me dedicar muito mais? E por ter pessoas na minha família que já praticam isso, que eu iria para arquitetura. Eu falei, não vou mais para arquitetura. Aí minha mãe me convenceu, não, Gabi, vai para jornalismo, você vai se dar bem, acho que melhor lá. Aí eu falei, então tá bom. Aí de uns 4 anos para cá, a minha certeza é o jornalismo mesmo. É uma coisa que eu falo assim, não, gente, tá todo mundo falando que eu tenho que fazer jornalismo. Só eu aqui, a bonitona, quer fazer arquitetura. Eu falei, não. Vou pro jornalismo mesmo, é uma coisa que eu me sinto confortável, que eu acredito que eu vou me dar bem. É um âmbito que, assim, tem várias vertentes. Então, é bem enraizado, não é uma coisa única. Então, é igual que você falou, tem um redatora, tem um repórter, tem um cinegrafista. Tem várias áreas. Aí eu falei assim, então vai ser o jornalismo. E é isso que eu quero e, se Deus quiser, vai dar certo. Já deu. Deixa eu perguntar pro Thiago, que tá ali no backstage ali. Ele é aluno do 2º ano. Thiagão, pega o microfone aí. Chega mais. Ele que tá comandando esse estúdio aqui. Que bacana. Ele que comanda as edições de vídeo aqui do colégio. Thiagão, qual era o seu sonho aí desde pequeno? Qual é o seu sonho agora? Compartilha com a gente aí. Meu sonho? Cara, meu sonho quando era criança era ser rico. Muito bom. Só que eu não sabia qual caminho trilhar. Só que de acordo com o tempo, de acordo com o que eu fui me encaixando aqui na escola também, né? Porque aqui na escola, desde o ano passado, eu tô aqui aprendendo a mexer nas coisas aqui. E eu posso dizer que eu entrei aqui sem saber de nada. E hoje, não que eu saiba de tudo hoje, sempre estamos num constante aprendizado. Então, conhecendo as coisas que eu sei hoje, eu quero justamente me envolver com essas coisas aqui.
talvez surjam propostas lá fora, algumas coisas lá fora que me interessem também, mas eu enxergo aqui um grande potencial de crescer e eu acredito que, junto com esse podcast, junto com esses estúdios, eu quero crescer aqui justamente nessa área que eu tô agora, de tecnologia. Que lindo. Muito bom, Viu aí, Thiago. Beth? Se você quiser Arrasou. estrear um estúdio ou precisar de alguém para editar seus vídeos. Me chama Tem- também. Oba! Maravilhosos, parabéns, que orgulho. É isso aí, legal. Beleza, a gente entendeu aqui o sonho de infância, a gente entendeu o que você já construiu hoje e o impacto social que você tem. Eu tenho 2 perguntas agora, uma curiosidade mesmo. Da onde vem a Beth? Da onde você surgiu? Que bairro que você veio? Cidade? Contexto familiar? E a segunda é daqui para frente, para onde você quer ir? Onde você quer chegar agora? Qual a próxima meta? Legal. Eu sou da Zona Oeste de São Paulo, de Pinheiros. Minha mãe tem ascendência italiana, então minha avó já falecida é do Sul e meu avô do Norte. Ambos saíram de lá numa situação bem dura. Meu avô lutou a Segunda Guerra, foram para Santos, já se conheceram lá, mas na Itália e vieram para Santos juntos. Meu avô já era casado lá e deixou uma família. Então eu tenho um tio lá, ainda vivo. Então já é uma situação dura, né, delicada para aquele tempo, então. E minha avó teve 5 filhos, minha mãe é uma delas, 2 irmãos já falecidos com problemas de drogas e tal. E meu pai é do interior de São Paulo, de Sorocaba, com 2 irmãos ainda vivos e meus avós já falecidos. Eu tenho só uma tia-avó de 93 anos, que é irmã da mãe do meu pai. Então, minha mãe ia para Bragança Paulista, para o interior de São Paulo, onde eles têm sítio hoje, e meu pai fez medicina lá, saiu de Sorocaba e foi fazer medicina, os 2 se conheceram e aí fizeram a história deles. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos e os 2 sempre incentivaram muito essa questão do esporte e muito a formação no sentido da família, dessa coisa mais humana. A minha mãe até brincava, falava, não precisa tirar 10 em todas as provas, mas precisa fazer esporte. Então, ela sempre foi muito ativa, jogou tudo que pôde no colégio, estudou em colégio de freira e tal. E meu pai sempre foi muito ativo fazendo atividades de casa, consertando jardim, tudo, né? Então, aprendemos a fazer tudo nesse sentido. E aí, isso é um traço muito marcante para mim, esse fazer, né? Esse aprender, esse estar disponível para se envolver nas coisas. Primeiro, porque, obviamente, é uma questão até de conhecimento. Segundo, que você ajuda na casa, ajuda financeiramente, ajuda em todos os sentidos, né? Você tem uma noção do quanto as coisas custam, do quanto é difícil construir. E compartilhar. A gente também sempre foi muito nessa linha de fazer, de construir e, ao mesmo tempo, compartilhar, né? Compartilhar primeiro, evidentemente, no seu núcleo e depois você vai expandindo aonde você atua, né? Então, basicamente, eu venho desse contexto aí de pessoas muito trabalhadoras no sentido do fazer acontecer, né? A minha avó da mãe chegou a construir depois um patrimônio muito interessante, sempre foi uma pessoa de muita, muita luta. E depois passou muitas dificuldades, que foi também administrando mal e acabou tendo uma dificuldade no final da vida. Ela teve vários negócios, teve fábrica de chocolate, teve autoescola, teve fábrica de roupa, enfim. Depois, no final, foi uma grande corretora de imóveis. E aí teve mais dificuldades porque ajudou muitos outros 2 filhos que tiveram problemas. E aí acabou numa situação mais delicada no final da vida, assim, financeiramente falando. Mas viveu aí 80 e poucos anos de muita, muita luta. Então, esse é um pouco do meu DNA, assim, de fazer, né? E com o tempo a gente vai aprendendo a direcionar toda essa energia, porque hoje ainda mais nós estamos em tempos de muitas transformações, que é uma energia muito poderosa da criação, do fazer, do ir atrás, mas que a gente pode direcionar cada vez melhor para servir nesse mundo de alguma maneira, né? Então hoje, depois de muito percorrer aí algumas áreas, o meu direcionamento em relação ao meu trabalho, que está ligado à minha realização, mas é também de devolução, de fazer coisas que de fato possam ajudar, não sei se é a palavra ajudar, não gosto muito dessa palavra, mas que possam contribuir, né? Porque a gente também não está aqui para... Não é uma questão de caridade, é uma questão de realização, de entender que o seu talento pode ser aproveitado da melhor maneira para a sua própria felicidade ou realização e também para mover ações em direção aos outros. Então, para mim, o esporte, a comunicação, tudo isso, o jornalismo, é um serviço, né? Quando eu fiz alguns projetos e agora estou mirando isso, o que fazer
sim, fazer mais pelo acesso ao esporte, pelos valores, pela prática, pelo acesso ao mercado de trabalho, que hoje tem áreas que estão em franca evolução e demanda, né? Tecnologia, mídia digital, comunicação, conteúdo. E tem jovens e tem muita gente querendo fazer coisa boa, né? Tem muitos lugares querendo oferecer coisas boas. Então, o meu fazer daqui para frente está relacionado a essa conexão também em rede, né? Trabalhar em rede com a potencialidade de cada um. Aquela pergunta típica, daqui 10 ou 20 anos, quais são os planos? Fora essa linha que você quer levar, mas qual é o plano, assim, quero estar fora do país, ou quero parar e quero só curtir, ou qual é uma meta, assim, de 10, 15 ou 20 anos, qual é o plano, assim, onde você se vê? Boa. Depois vocês vão responder também, tá? Me ajudem pra gente fechar esse ciclo aqui gostoso. Quando me fizeram com 10 anos essa pergunta, eu falei assim, daqui 10 anos eu quero estar rico e aposentado. Na rede tomando água de coco. Os 20 anos chegaram e nada chegou junto, né? Nesse sentido. Mas e você? Depois você, hein, Gabi? Tá bom. Eu tô com 39, vou fazer 40 ano que vem. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de enxergar, assim, muito pra frente. Eu fiz um trabalho de coach com um amigo e ele foi além. Ele me perguntou, quando você estiver lá com 90 anos, o que você vai deixar? Como é que você... Ele fez uma pergunta-chave, que ele fala que realmente... E é muito interessante. E eu falei coisas muito ligadas à parte emocional, afetiva. Tipo, eu construí uma família legal, eu fiz amigos, eu devolvi isso para as pessoas com as quais eu trabalhei. Eu falei muito esse lado. Eu falei nada de, tipo, eu deixei uma casa. Olha que engraçado. Não falei nada nesse sentido. Deixei 5 carros, deixei uma universidade, material zero. Que ele falou que tem alguns executivos que ele dá coach, os caras falam isso, né? Eu deixei não sei o que para os meus filhos. Não. Então, voltando à sua, que é um pouco mais 10 anos... Eu acho que, assim, ter conseguido, de fato, materializar esse ponto que eu estou agora, de implementar ações que sejam úteis do ponto de vista, assim, de maior público, né? Conseguir aprender com as pessoas com as quais eu tenho convivido cada vez mais. Eu tenho muita sede de aprendizado, assim, de outras áreas também, que não só as minhas. E, assim, eu tenho essa questão, não sei ainda se vou ter filhos ou não, então não posso te responder, porque não ainda é uma dúvida para mim, então não saberia dizer, eu deixei minha família, mas eu quero estar muito ativa, Anderson, assim, se Deus quiser, em função de saúde, de possibilidades, se Ele me der o dia de amanhã, e o dia de amanhã eu pretendo estar muito ativa, assim, fazendo coisas muito legais. Eu falo sempre do trabalho, é engraçado, porque é o meu grande motorzinho, assim. E, óbvio, cuidando da saúde, da atividade física, das relações afetivas, né? Elas não precisam ser só no núcleo... Tem um cara muito interessante, isso é um parênteses aqui rápido, que se chama Giovanni Bianco, é um designer brasileiro, com uma história linda, depois vocês vão olhar, até vale a pena para eles como referência, para quem está com a gente aí, que é da área gráfica. Ele era filho de feirantes e ele era alucinado por essa parte de criação, de grafismo e tal. Bom, enfim, foi estudar, virou hoje um dos grandes do mundo. Ele que produz as capas da Anitta, da Madonna. É só ver o Instagram dele, vocês vão ver que é brilhante o cara. E ele contando que foi para Milão, na primeira experiência dele quando jovem, e passou apuro danado lá na agência. Você imagina, você fora do Brasil, numa agência em Milão. Você veio sem nada, enfim. A história é riquíssima. Ele faz muitos trabalhos com a Ana Couto, que é uma outra brilhante criadora aí de branding. Fez várias marcas, fez o rebranding a reinvenção de marca da CBF, entre outras tantas coisas interessantíssimas. Mas ele falando, que é o ponto que eu queria trocar aqui, que a gente não precisa, nas relações, ter relações pessoais, afetivas, profissionais, ter intimidade nessas relações, mas afetividade. Então, o meu ponto é esse. Eu acho que a gente pode trabalhar e estamos num momento de mundo, né, não só de país, para desenvolver melhor tudo isso, assim, a sua atividade pessoal, profissional, a sua prosperidade, mas também conseguir avançar, porque todo mundo só vai estar melhor se a gente avançar melhor como um coletivo. Então eu diria que hoje esse meu grande... E se eu olhar para esses 10 anos, eu quero ter conseguido fazer isso daí com 50,
aí poder olhar pros 50, 60 e aí eu te respondo quando a gente chegar lá juntos, tá? Porque agora eu só consigo ver com 50 estando muito ativa. Eu tenho a impressão que, mesmo se um dia se aposentar de um serviço formal, eu tenho a impressão que ainda assim você vai querer continuar nativa, ou escrevendo um livro, ou continuando dando palestras, como já faz. Tô certo nessa impressão ou não? Eu quero ir para Maldívias. Não quero. Quero isso aí. Eu quero estar, se me for permitido, sim. Com jovens, aprendendo, servindo. Eu acho que a gente, assim, não sei, tenho vontade de fazer muita coisa. Ainda de cantar, de dançar, de aprender outros ofícios. Cante uma música. Ai, meu Deus. Brincadeira. E você, Gabi, daqui 10 anos? É isso. Bom, daqui 10 anos eu vou estar com 27, né? Eu também. A gente tá Benjamin Button. Eu vou estar com 27. E o que eu mais peço a Deus, primeiramente, tirando um pouco da área do profissional, é a saúde da minha família, para eles sempre estarem me acompanhando junto comigo. Saúde da minha mãe, do meu pai. Que minha irmã tem um futuro brilhante, que eu sou a mais velha, né? Eu tenho uma irmã mais nova, de 11 anos, a Rafa. Que é a cópia que legal. idêntica. É verdade, eu te perguntei aquela hora. Até do timbre de voz. Que a gostoso. voz. Nossa voz é super parecida. Mas enfim, é a saúde da minha família, é que eles sempre estejam comigo, independente de tudo, e eu sempre com eles também, porque eu sou muito... Nossa, eu falo assim, até hoje eu não cortei o cordão umbilical com a minha mãe. Minha mãe, ela quer cortar já, você entendeu? Ela, vai, Gabi. Não vou, mãe. Não, vai comigo, mãe, pelo amor de Deus. Então eu sou muito ligada com a minha mãe. Ela vai comentar aqui. Cortei. Já deve estar cheio de comentário dela aí, eu tenho certeza. Que lindo. Então, assim, minha mãe é minha melhor amiga, eu quero que ela sempre esteja comigo, sempre que possível, ela com certeza está. Mas também no âmbito profissional, eu vou estar com 27, se Deus quiser já vou estar formada. Quero que eu tenha um futuro brilhante. Eu gosto do reconhecimento, eu gosto disso, de saber assim, Gabi, nossa, eu conheço você, eu gosto que me reconheçam, sabe? Pelo meu potencial e pelas coisas que eu sei fazer muito bem. Então, eu quero ser muito bem reconhecida, eu quero ter um sucesso, eu quero que as pessoas saibam quem é a Gabi aqui, entendeu? O que eu posso trazer para as pessoas, eu gosto também de ajudar eles também. A não ajudar, né? Também proporcionar algo melhor a todos. Eu gosto que todos estejam bem, assim como eu, entendeu? Eu fico triste quando uma pessoa não tá bem, não tá feliz. Eu fico, nossa, ainda mais no momento triste, né, que a gente passou. Eu fico assim, gente, a pandemia tem que acabar porque as pessoas estão perdendo seus entes queridos, entendeu? E isso é muito triste. Eu perdi pessoas muito próximas também. Então, mas como o Chu, eu tenho aula de religião com ele sempre fala que às vezes males vêm para bem, entendeu? Então, às vezes a pandemia, ela distanciou muitas pessoas, mas foi essa distância que a gente conseguiu se proteger. Protegeu a saúde de todos e também aproximou umas pessoas das outras, né? Através do online, enfim. Então, no profissional eu quero estar bem, quero estar com uma carreira brilhante, um sucesso brilhante. Sei que tem muita coisa ainda pela frente. Minha família também quero que estejam bem e a todos que eu amo. Sempre ao meu lado. Amém. Show. Oi, Thalita, pode mudar a nota da Gabi para 10, tá bom? Pode pôr 10 na média. E você, Cleiton, você se vê aonde daqui 10 anos? Bom, eu tenho já a minha empresa, né, que eu ajudo aqui também nas atividades, mas eu pretendo estar bem consolidado, espero estar casado também, espero ter aí uma família estruturada, estar bem nos negócios, né, então eu estou estruturando isso para isso acontecer. Aproveitando a deixa eu comentar mais algumas coisas aqui. Ô Cleiton. Pode falar. Por R$50 a gente cita o nome da sua empresa aqui, cara. A gente faz um jabá aqui. Não, pode falar, sem problema nenhum. Pode falar, sem problema nenhum. Você faz o Pix depois? Beleza. É o Click... A Click Excellence. Como é que é? Excellence. Uau. Depois Muito vocês bom. procuram. Mas nessa voz fica mais bonita. Galera, olha só, o Eduardo Bezerra ele fala o seguinte: que aula, meus amigos, que aula. E ele fala, e ele zoou com você falando que você foi gandula, né? E deu algumas risadas. Aí o Gui Leite Júnior, que é o responsável geral Muito aqui, bom. o coordenador geral, ele fala o seguinte: muito obrigado a Beth Romero por estar com a gente hoje. Você será sempre muito bem-vinda aqui. Chu,
Valeu por agitar esse evento. E Gabi, repete de ano pra ficar com a gente. Ai, Deixa o jornalista gente, 2023. Obrigada. Thalita, repetindo, pode pôr 0 na média olha da que Gabi. coisa. Gente. E também temos da Rosana Santana novamente. Ela fala o seguinte: muito Júnior, bom. obrigado pelo carinho com as minhas filhas. A Rafaela ainda terá 7 anos junto com vocês na Escola do Pensar. Olha que legal aí, hein, pessoal? É isso. Bom, o timbre de voz a gente não vai perder aqui na bancada, então, que a gente vai ter irmã da Gabi. Exatamente. É verdade, com certeza. Legal. Pra quem ouviu aí falar do Du, né, o Eduardo aí, o Du é que fez essa conexão com a gente, né, que trouxe a Beth pra gente. Na verdade, ele já trouxe a Beth para outros eventos. Você fez uma palestra para as mulheres sobre empreendedorismo? Como que Não, é isso? ele fez com um grupo da Adventista, a gente fez uma dinâmica também, focada em comunicação. Eram mais, acho que 20 e poucos anos. Foi bem bacana. Foi umas 60 pessoas, não foi alguma coisa Não, assim? eu acho que não, a gente estava programando isso, mas ainda não aconteceu. Esse que a gente fez primeiro com esse grupo da igreja foi para um grupo de jovens também. E aí focado nisso, nessa demanda de comunicação, e alguns já trabalham na área, outros gostariam de trabalhar. Então foi bem bacana. Eu não pude ir, mas eu senti a repercussão, o impacto, né? Todo mundo falou bem, etc. Eu falei, Du, traz ela pra gente, pra falar pros alunos. Ali, vamos ver a agenda dela, vamos ver aqui, vamos tentar encaixar. E encaixou e deu certo. Imagina, pra Pra mim gente é uma honra. foi um prazer, assim, Foi ter mesmo. você com a gente, né? A meninada ali, tinha uma galera mais nova, né? E aí você se adaptou e fez de um jeito dinâmico e lúdico pra eles e foi muito especial. Quase perdeu uma bolinha. Ah, imagina. É que essa me entregaram lá de Roland Garros, mas A faz gente ia virar Mas do eu avesso gostei aqui, mas ia muito. achar. Enfim, é isso que eu acho, a gente tá sempre aprendendo, né? E se revendo e com a oportunidade de recomeçar de novo. Se a gente tem o dia seguinte, a gente tem a oportunidade de ir adiante. Legal. Gabi, Oi. quer fazer mais uma pergunta pra ela? Não. Tá tranquilo? Sem perguntas. Tá muito Matou as tranquilo suas aqui. dúvidas sobre o jornalismo? Matei. Aham. Tá confiante essa escolha mesmo? Tô, com certeza. Ainda mais estando diante de uma Imagina. excelente jornalista. Você é uma referência, Beth. Uma referência. Obrigada, imagina. Aqui tem pessoas Então- brilhantes aqui. Então a fala pra ela é: se joga, Gabi. Se joga. Isso aí. Você já escolheu, agora é só paciência. A gente precisa de muita paciência, mas no mais já tá aí no seu olhar. Determinação e vamos que vamos. É isso. Depois eu volto aqui no lugar dela. Já É tá isso falando mesmo. da minha história também. Top. Te vejo um dia no Fantástico. Opa! Maravilhosa. Perfeito. Beth, que bom. mensagem que você quer deixar pra galera que tá em casa, que tá nos assistindo, pra se despedir deles? Talvez dar um conselho, um direcionamento, seja o se jogar, seja o meditar. O que você quer deixar pra quem tá te assistindo hoje? Bom, primeiro agradecer essa oportunidade de troca, né? Eu falo que o jogo é esse, né? Jogar a bolinha para um, para outro. E segundo, eu acho que cada um é uma potência, sabe? Cada vez mais fica claro, né? A gente fica com essa história de, eu não sei isso, não sei aquilo, eu não tenho... Não, cada um é especial. Cada um veio aqui com a sua missão. A gente, às vezes, cobre antes, cobre mais tarde. Então, eu queria, assim, minha reverência a cada ser, né? A cada pessoa que está conosco aqui, ao grupo do Pensar, né? Da Escola do Pensar, que eu acho que é uma oportunidade única e muito rica de aprender e de fazer o que vocês fazem, aos mestres, né, aos professores, minha reverência, e que cada um possa alimentar esse sonho seguido com ações práticas em direção àquilo que quer. Às vezes a gente vai fazer, vai dar certo, às vezes não vai, então tem que ter paciência, persistência e entender que muitas vezes aquilo que não deu certo é até para o nosso melhor, como você mesmo, né, falou e você comentou. Então, seguir esse ímpeto, mas com direcionamento, buscar ajuda quando não sabe, quando precisa, buscar guiança e ter, acima de tudo, que é o que eu venho buscando esses últimos tempos cada vez mais, essa guiança que vocês têm aqui, espiritual. Eu acho que e se a gente, cada um, óbvio, acredita no que quer, né, com liberdade também de expressão e de pensamento, mas tem um entendimento que a gente está aqui por algo maior. Eu acho que isso vai ajudar muito para esses tempos, né? E cada vez mais. E a gente tem uma missão aqui, então que cada um possa cumprir da melhor maneira e a gente vai errar e vai levantar, e assim é o esporte, né? Por exemplo, a comparação. A gente erra, né? Quantas bolas você não errou e aprendeu e está ali levantando. Então,
que isso seja um estímulo para seguir adiante, mas sempre pensando nisso, na potência que nós somos, se a gente tem isso, né, se Deus nos deu isso aqui, que é um aparato fantástico, com a cabeça, o coração, que a gente possa ter essa guiança, então, de mente, né, cabeça, coração e corpo, para agir nesse mundão aí. Então, é isso. Perfeito. É isso aí. Gabi, suas palavras finais. Bom, primeiramente, gratidão pela sua disponibilidade de ter vindo mais uma vez aqui, minha segunda vez com a Beth, uma excelente mulher, referência em todos os âmbitos. Muito obrigada, Beth. Adorei também ter participado do Podmakers, né, desse podcast. Muito obrigada pela oportunidade também. A certeza que eu tenho de fazer jornalismo é maior ainda. E é isso, gente. Adorei tirar minhas dúvidas. Eu fiz um checklist aqui, uns tópicos que eu tava com uma dúvida ainda, mas você conseguiu me esclarecer todas. Adorei nosso bate-papo. Confesso que eu estava um pouquinho ansiosa. Lá em casa eu falei, mãe, será que eu vou conseguir falar? Ela vai, filha, vai conseguir. Eu consegui, super, né, me sair bem aqui como aluna e você já me direcionou, né, pro jornalismo. Muito obrigada, gente. Gratidão eterna, totalmente. Eu que agradeço. Muito gostoso te ouvir, muito bom ouvir o Anderson. Muito obrigada a toda a equipe também aqui do Podmakers, da Escola do Pensar, do ePlay, e a quem esteve com a gente também. Obrigada de coração, profundamente feliz aqui com o encontro. Perfeito. O sentimento de gratidão é recíproco, enorme da nossa parte. Obrigado por ter aceitado estar aqui, por ter se esforçado, encaixado na agenda aí para vir aqui e para ter essa entrega, essa energia, essa positividade. Que isso seja cada vez mais crescente, que o seu caminho seja muito iluminado, que Deus te abençoe muito. Sempre. E que você continue impactando vidas e transformando pessoas, tá? Amém. Todos nós, né? Juntos. Para você que nos acompanha, que chegou até aqui com a gente, obrigado também. O Podmakers fica por aqui. Até a próxima.